Beleza, galera, vamos lá. Vamos começar aqui a parte de nuvem do nosso curso, tá? Primeira coisa, a gente entender o que é nuvem, de onde vem esse nome. Veja só, quando a gente está fazendo lá o que a gente chama de diagramas de rede, o que é um diagrama de rede? Imagine que você tem aqui um computador, um outro computador aqui ligado, aqui é uma impressora, né? Aqui, sei lá, é outro equipamento. Então, ao invés de desenhar esses equipamentos, eles podem inclusive serem desenhados, a gente pode fazer umas bolinhas, dizendo aqui que esses caras são os nós da minha rede. E eu vou conectar esses caras aqui. Essa rede, a princípio, é uma rede interna, que a gente chama aí, né, rede local, né, melhor dizendo, uma LAN. Então, a LAN é uma rede local. Uma LAN é uma rede da sua empresa, onde une os computadores ali localmente da empresa. Mas para eu conseguir me comunicar com computadores de uma outra empresa, ou um computador que está na minha casa, né? Eu vou ter que passar por uma rede famosa. Que rede famosa é essa? É a nossa internet. Então eu vou ter que passar pela internet. Deixa eu tirar aqui a canetinha daqui. Pronto. Então eu tendo que passar pela internet, pessoal, eu teria que fazer um diagrama assim, ó. Existe aqui um cara, que eu vou chamar aqui de internet, e depois viria aqui uma outra rede local, de uma outra empresa. Então a internet ela faz esse meio de campo entre duas redes, duas ou mais redes. Inclusive, é esse o nome, né? A internet é entre redes, né? Interredes. Mas nos diagramas de rede, era comum a internet estar dentro de uma nuvenzinha assim, ó, tá? Na verdade, a nuvenzinha é para representar alguma rede que você desconhece, né? Alguma rede que você não conhece os detalhes dela. Tipicamente a internet, porque a internet ela é formada, o núcleo dessa rede, principalmente por equipamentos que a gente chama de roteadores. E esses equipamentos estão mudando o tempo todo, essa configuração da internet ela não é constante. Então, pelo fato da internet, nos diagramas tem essa nuvenzinha aqui, ó, ser representada, a gente chama, né, essa computação da computação em nuvem, porque essa computação roda nessa nuvenzinha que é a internet. Então, computação em nuvem, esse termo nuvem é sinônimo de algo que está rodando na internet, está rodando de forma remota, não está rodando de forma local, tá bem? Então, vamos ver algumas definições que coloquei aqui para vocês. Ó. O que é uma nuvem? É uma rede global de servidores. E aí vale destacar um termo técnico aqui, para você que não é de TI, né? Entender o que é um servidor. Quando a gente tem algum serviço na internet, né, uma aplicação provendo algum tipo de serviço, como assim, professor, um serviço? Um serviço de e-mail, né? Você tem um e-mail e é um serviço que é prestado para você. Então, o que é que acontece? Imagine que você usa o Gmail. Então, lá no data center do Google, a gente já vai falar em detalhes o que é um data center, vai ter uma máquina aqui, um computador, tá? E esse computador é ele que provê esse serviço de e-mail. Então, na hora que você está na sua casa, entra no seu navegador e digita lá www.gmail.com, uma mensagem é enviada para esse computador aqui da Google, tá? E ele vai trazer os dados aí para o seu navegador, na sua internet. Então, como essa máquina ela está servindo, está provendo um serviço, ela é chamada de servidor. Mas servidor nada mais é do que um computador, uma máquina. Então, servidor é um nome para uma máquina, para um computador. Então, a gente pode dizer que a nuvem é uma rede global de servidores. Então, são várias máquinas espalhadas na internet que elas juntas estão provendo serviços em nuvem, tá? Então, a rede global, cada uma com uma função única, né? Então, esse conjunto de servidores, eles podem ser utilizados, por exemplo, para prover um serviço de e-mail. Um outro conjunto de servidores para prover um serviço de armazenamento de dados, como o Dropbox, o Google Drive. Um outro conjunto para prover o serviço de Office, né? Como o Office 365. Você consegue fazer um texto aqui, né? Depois você vai para o trabalho, continua o texto lá. Então, esse também é um serviço em nuvem. A gente vai falar em detalhes sobre isso. Então, perceba que a nuvem não é uma entidade física, né? Ela, na verdade, na nuvem a gente tem o que a gente chama de processamento distribuído e paralelo. Por que o processamento é distribuído? Porque ele está em várias máquinas, tá? Então não é só uma máquina que forma a nuvem, forma a internet. Por isso que ela é distribuída. Então eu falo que eu tenho um processamento distribuído quando máquinas diferentes conseguem se comunicar. Como essas máquinas, cada uma dessas máquinas tem sua própria memória, seu próprio disco, a gente diz que há um acoplamento fraco, né? Então eu tenho aí máquinas fracamente acopladas. E como é que seria um acoplamento forte? É quando dentro de uma mesma máquina eu tenho vários processadores.
Então eu tenho uma máquina, uma placa-mãe, dentro dessa placa-mãe eu tenho vários processadores rodando ao mesmo tempo. Então nesse caso eu tenho um processamento paralelo. Então o processamento paralelo, ele é típico de um ambiente fortemente acoplado. Então eles compartilham a mesma memória ali, é um sistema de vários processadores compartilhando a mesma memória. Na prática, hoje em dia, no mundo de Big Data, a gente nem mais separa essas duas coisas. Eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho várias máquinas distribuídas conversando em rede. Então, é um sistema distribuído. Mas cada máquina dessa tem vários processadores dentro dela, um sistema paralelo. Então, eu digo que a nuvem, a internet, ela é formada por servidores, né, que implementam aí um sistema distribuído e paralelo, tá? Então, a nuvem não é entidade física, mas um grupo aí de servidores remotos ao redor do mundo que vão prover serviços para você. Esses servidores são responsáveis por armazenar e gerenciar dados, executar aplicações, fazer transmissão de vídeos. Por exemplo, o YouTube, Netflix, você vai ter máquinas, servidores provendo, enviando esses dados para as pessoas em casa conseguirem assistir esses vídeos. Outros exemplos aqui, ó, Webmail, a gente deu exemplo do Gmail, né, como serviço aí também em nuvem. Pode ter programas de produtividade, você coloca suas tarefas ali, né, e daqui a pouco você vai para um outro lugar, consegue abrir esse site e ver as suas tarefas. Está em nuvem, está na internet, né? Ou as próprias redes sociais. Então, ao invés de eu acessar os arquivos de forma local, eu posso acessar eles onde eu quiser. Então, aqui está me dando um serviço de armazenamento. Então, um exemplo clássico aí é o Dropbox. No mesmo sentido, o Google Drive. Então, você armazena seus dados, ou o OneDrive da Microsoft, né? Então, você armazena seus dados, né, e pode acessar esses dados em qualquer lugar. Inclusive, isso é chamado de ubiquidade, né, ou onipresença. Então, a nuvem provê essa ubiquidade. O que é algo ubíquo? É algo que está em todos os lugares. Então, você começa a fazer um texto no trabalho e termina o texto em casa. Você tem acesso a um arquivo no trabalho e tem acesso em qualquer lugar do mundo, bastando você ter, né, um navegador, você vai conseguir acessar aquele dado. Tá? Então, essa é a ideia da nuvem. A gente colocou aqui o diagrama, né? De novo, só para representar essa ideia, que no diagrama de rede, a gente usava essa nuvenzinha aí para representar a internet. Então, é daí que vem esse nome aí de nuvem. Agora, pessoal, vale a pena a gente lembrar como é que era aqui nos primórdios, tá? Então, lá antigamente, quando os computadores foram criados, ninguém acreditava que uma pessoa ia querer um computador para si, né? Como tem hoje, né? O que a gente tinha eram computadores potentes para fazer cálculos ali, e esses computadores potentes, né, armários gigantes, eram chamados de mainframes. Ainda existe mainframes, professor? Existe. Nos bancos, os bancos ainda têm mainframes. Mas você tem que perceber que nesse modelo, o poder computacional, todos os cálculos eram feitos pelo mainframe. E você tinha alguns terminais aqui, entenda computadores, né? Burros, né? Então esses computadores, por que eles são burros? Porque eles não tinham processador dele, ou o processador era muito fraco, não tem poder de processamento ali. Então o cálculo era feito aqui no mainframe, o resultado enviado aqui para esse terminal burro. Então, por exemplo, vamos imaginar que está com um terminal burro aqui e você queria somar dois números. Claro que podia ser um cálculo bem mais complexo. Esse cálculo não vai ser executado nesse seu computador. Ele enviava para o mainframe e o mainframe devolvia o resultado. A computação em nuvem, ele está trazendo de volta essa ideia. Então, os terminais agora eles podem ficar burros, no sentido de que eles não precisam de muito processamento, muito espaço, muita memória, porque essas coisas vão rodar na nuvem. Então, por exemplo, se você pegar o caso da Netflix, né? Então, imagine, se você tivesse que armazenar todos os filmes, né, baixar todos os filmes, botar na sua televisão, né, não ia caber, né? Você tem que ter um HD gigante. Ao invés disso, fica na nuvem e na hora que você quer usar, é feita uma transmissão ali, você já consome o vídeo, né, via streaming e acabou. Não precisa armazenar em lugar nenhum. Então, sua TV, ela não precisa ter um processador infinitamente poderoso, né, nem lugar para armazenar esses vídeos, percebe? Então, a gente volta nesse modelo onde eu tenho um local remoto, né, longe da minha máquina, que realmente tem um poder de processamento alto, e eu só recebo esses serviços aqui. Então, a nuvem, ela meio que volta para esses primórdios aí, para essa ideia aí que a gente tinha. Beleza. Exemplos aqui de aplicações. Então, o primeiro exemplo que a gente falou, aplicação em nuvem, a Netflix. Então, o que é que acontece? Você tem na internet, nos servidores da Netflix, os vídeos lá armazenados.
Aí você dá um play em casa, o que é que acontece? O servidor, então imagine aqui que é o servidor da Netflix, né? Você tem uma maquinazinha aqui da Netflix, né? Na verdade são vários computadores e você está em casa assistindo a sua TV. Na hora que você deu play aqui, o que é que acontece? Esse cara aqui, ó, vai mandar pela internet, né? Vai mandar pela internet os dados para sua TV. Então, é um exemplo de aplicação em nuvem. Xbox Cloud Gaming. Então, esse cara aqui, pessoal, os jogos, o poder de processamento vai estar na nuvem, em servidores aqui, né, da Microsoft, né, que é a dona aí do Xbox. Então, agora você pode jogar um jogo em um terminal burro, um terminal mais fraco, por exemplo, um celular. Você não precisa mais ter o Xbox, né? Não precisa ter um processador local poderoso. O que é que acontece? O jogo vai rodar aqui na nuvem, né? E os resultados são enviados aqui para a sua tela do seu celular. Mas onde está sendo processado de fato o jogo é na nuvem, é nos servidores ali do Xbox. O Dropbox é um exemplo de nuvem de armazenamento. Ao invés de você armazenar os dados localmente, você armazena na nuvem. Várias vantagens. Para onde você for, esse dado aí você consegue acessar desde que você tenha acesso com a internet. Né? Você precisou aumentar o tamanho de espaço, você compra mais. Não quer mais aquela quantidade de espaço, diminui. Então você também tem uma otimização dos recursos. É característica da nuvem essa otimização de recursos. O Gmail, ele também está na internet, você acessa de onde você quiser. E a gente pode pensar em vários exemplos. Aqui são alguns exemplos aí para você entender esse conceito de nuvem. Beleza. Agora vamos entender o que acontece lá no Google, na Microsoft, nos nossos provedores de nuvem. O que é que existem lá? Existem computadores. E a gente tem um nome especial para esses computadores. Esses computadores são servidores. Existem diferentes formatos de servidores. Mas um formato aí comum é esse aí, você tem esse retângulozinho aí, ó, dessa forma. Tem um exemplo de um servidor Dell. Esse cara aqui, pessoal, é um computador igual da sua casa, né? Então aqui dentro tem um processador, tem memória, só que ele tem esse formato aí. Na sua casa você está acostumado a ter um cara em formato de torre aqui, né? A gente pode ter servidores nesse formato? Pode. Empresas mais simples vão comprar um servidor desse tipo aqui. Mas empresas que querem ter um ganho alto de processamento, ele vai comprar vários servidores desse aqui e encaixar nesse armário aqui, ó. Vai colocar um em cima do outro aqui, ó. É um conjunto de servidores aqui, ó. E esse armáriozinho é chamado de rack. Então, num data center, né? Nesse centro de processamento de dados aí, você vai ter vários armários desse, onde você tem vários servidores. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse armário, que muito provavelmente aqui são 3 servidores que estão encaixados ali. Cada servidor desse, dentro dele, pode ter vários processadores, né? Ele não necessariamente só tem um processador. Então, esse cara é o que a gente está chamando de servidor. Então, a gente entendeu o que é o data center, essa sala com vários armários, com vários servidores dentro dele, tem que estar refrigerada. Então, é nesse data center onde está todo o poder computacional. E a gente também tem nesse data center storage. Então, storage, essa palavrinha vem de armazenamento. O que é um storage? É um equipamento também, só que ao invés dele ter processador dentro dele, ele vai ter vários HDs. Então esses caras aqui, ó, são gavetas que você consegue puxar, mas no fundo isso são vários discos rígidos, onde você pode armazenar dados. Então imagine um cara desse aí com vários discos rígidos. Então a máquina dessa, um storage, ela tem um poder de armazenamento aí, né, de dados muito grande. Então eu já tenho aqui duas coisas para minha instalação do data center. Eu tenho um processador com memória e também tenho um storage onde eu posso armazenar os meus, né, arquivos, tá? Beleza. A gente agora vai falar sobre os modelos. Primeiro vamos falar sobre o modelo tradicional e sobre o modelo em nuvem. Quando a gente está no modelo tradicional, é aquele modelo onde eu compro os equipamentos e coloco lá na minha própria empresa, na minha salinha. Eu tenho o meu próprio data center. Então, eu monto localmente lá. Eu sou dono do equipamento, paguei por ele, paguei caro como que, né? Porque comprar essas máquinas é caríssimo. Esse modelo é chamado de modelo on-premises. Então, a gente tem um modelo tradicional chamado modelo on-premises e um outro modelo que a gente vai chamar de modelo em nuvem, tá? Então, o modelo on-premise é o modelo tradicional. Ele é mais caro. Você não vai fazer um investimento inicial baixo. Você já tem que comprar, né, uma máquina completa. Tem como eu comprar meia máquina, né? A gente vai ver, por exemplo, que na nuvem, na hora que você parou de usar, você desliga e não está gastando mais. Aqui não, você vai ter que pagar o equipamento. Né? Imagine que o equipamento aqui custa 100 mil reais. Né?
e você usou só durante 30 dias. Se lascou, já pagou 100 mil reais. Na nuvem, eu posso pagar só por esses 30 dias. Então, imagine que durante esses 30 dias você gastou 1.000 reais. Ó, economizou 99 mil. Então, você já vai percebendo a vantagem de se ter a nuvem. Ele agora, por outro lado, ele é um ambiente mais seguro em relação aos dados, tá? Em relação aos dados. O que isso quer dizer? Ora, como você é dono do equipamento, só você tem acesso àqueles dados ali. Quando a gente coloca numa nuvem, vamos dizer assim, padrão, comum, chamada de nuvem pública, isso vai ser compartilhado com outras pessoas. Além disso, o próprio provedor, claro que ele tem acesso ao que você está gravando lá. Ele que é o dono da máquina. Então, como é que você garante que o cara que é o provedor da nuvem, ele não está ali olhando seus dados? Então, imagine o seguinte, você, governo brasileiro, tem informações confidenciais e decide colocar na nuvem da Microsoft. A Microsoft vai ter um data center lá nos Estados Unidos. Aí ele pega os dados do governo brasileiro e está armazenando lá nos Estados Unidos. Tudo de boa, você acessa, ele está dizendo que não tem acesso a nada, né? Tudo seu lá. De repente começa uma guerra. O que ele pode fazer? Ele cancela esse acesso com o Brasil. O Brasil perdeu todas as suas informações, né? E além disso, esses dados nunca tiveram protegidos. Eles sempre tiveram acesso aos seus dados. Então, em relação aos dados, no modelo on-premises, né? Ao sigilo dos dados, esse é o melhor modelo. É o modelo que você tem acesso à máquina, a máquina é sua, então você tem esse controle aí, tá? Beleza. Mas, aqui já fazendo adendo, do ponto de vista do segurança contra ataques, a nuvem vai estar bem mais preparada. Por quê? Porque você tem uma empresa grande, né? A empresa que fica com essa responsabilidade de atualizar o software e colocar várias proteções. E você, pode ser uma empresa menor, tem que se preocupar com esse mesmo monte de coisa aí. Então, às vezes, se você é principalmente uma empresa de pequeno porte, média, é melhor colocar essa segurança contra ataques, confiar na nuvem. Provavelmente uma empresa como a Microsoft vai estar bem mais preparada contra ataques cibernéticos, né? Um hacker tentar invadir, do que você fazer a sua proteção local. Então, em relação à proteção contra ataques, né? O modelo on-premises pode ser pior. Aí pode ser uma solução melhor usar a nuvem, tá? E como a gente falou aqui, você permite o controle total, porque você é dono da máquina, você acessa tudo que tem ali, tá bom? Agora, no modelo em nuvem, qual é a característica aqui do modelo em nuvem? A primeira característica, né, chamada de Pay as you go, né? Ou você vai também, a gente pode falar aí que você paga pelo aquilo que você usa, Pay per use. Então você só vai pagar pelo que você usa. Como assim, professor? Imagine que você quer usar uma máquina, tá? Se você vai usar essa máquina na nuvem, você não vai usar uma máquina real, você vai usar o que a gente chama de máquina virtual. A gente vai falar sobre virtualização, detalhar tudo isso aqui no curso. Mas o que você tem lá na nuvem são as chamadas máquinas virtuais. Uma máquina virtual dessa aqui, enquanto você está usando, você está pagando. Parou de usar, você diz, opa, não quero usar mais não, para de pagar. Então você só paga pelo serviço. Ah, eu quero usar um espaço de 1 GB lá, colocar minhas fotos, tá? Você diz, não quero mais não, cancela aí o plano. Percebe? Então você só paga pelo que você usa. Se você tivesse que armazenar várias fotos localmente, você ia ter que comprar um HD. Ir lá, né, no shopzinho, comprar um HD. Aí você enjoar, não precisa mais de nada não. Formato HD, mas o HD continua ali. O investimento foi feito. Percebe? Então a vantagem é você pagar só pelo uso. Então isso acaba sendo mais barato. Por quê? Porque o provedor de nuvem, ele consegue compartilhar esses recursos. Então imagine o seguinte, o provedor de nuvem, vamos fazer com HD. Ele comprou um HD lá gigante, tá? Que ele tem um tamanho aqui 100. Aí você só precisa do tamanho 1. Né? Então ele comprou um HD, como ele é um HD grande, ele paga barato por isso, tá? E ele vai conseguir alocar várias pessoas aqui, ó, 100 pessoas. Né? Então ele consegue cobrar mais barato. Porque isso ainda também a gente pode fazer um exemplo que eu vou dar melhor ainda com a máquina. Então note, ele tem uma economia de escala. Ele compra algo grande, por isso compra mais barato e consegue alugar para várias pessoas. Percebe? Então por isso ele consegue cobrar mais barato. Agora imagine, ele comprou uma CPU aqui, né? Um computador. Esse computador, vamos imaginar, só para dar um número, ele tem poder de processamento 100. Aí o que ele faz? Ele pega esse poder de processamento e divide em vários pedacinhos. Esses pedacinhos aqui que ele dividiu vão ser as nossas máquinas virtuais. Se fosse dividido igualmente, imagine que ele criou 100 máquinas virtuais. Então, com esse computador poderoso, ele consegue alugar para 100 clientes, tá certo? Ah, e além disso, imagine aqui, ó, que você tem clientes no Brasil e clientes no Japão. E o que esse cliente do Brasil faz?
Ele de noite, ele diz, opa, vou economizar. Se eu pago pelo uso, à noite todo mundo saiu da empresa, foi dormir, eu vou desligar a máquina. Desligo a máquina, não vou pagar por isso. Aí o que é que o provedor faz? Né? Se todo mundo utilizasse aqui 24 horas, né, ele só teria 100 clientes. Mas ele vê que a galera ocupa só metade do dia, a outra metade do dia com o pessoal do Japão. Então ele acabou de dobrar, por isso que ele consegue cobrar mais barato devido a esse compartilhamento. Agora, a gente falou que tem risco de segurança. Então, como o provedor de nuvem é dono, controla a máquina, se acontecer alguma coisa, né, uma guerra, por exemplo, ele pode ver os seus dados, ou não te dar mais os dados, você perdeu, tá lá na nuvem está lá nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Tanto que o governo brasileiro, ele tenta obrigar, né, o provedor de nuvem a dizer, ó, os dados têm que ficar no Brasil, porque se der alguma merda, eu vou lá e vou invadir, né, o estabelecimento, vou e pego meus dados. Uma outra coisa, você pode não confiar no provedor de nuvem, dizer que ele está vendo os seus dados. Então você vai ter que colocar uma camada de criptografia, você vai criptografar os dados para que mesmo que o provedor de nuvem acesse os seus dados, ele não consiga entender. Então há essa preocupação em relação à segurança dos dados nesse aspecto de sigilo, de proteção. Eu, como cliente, fico desconfiado do provedor de nuvem. Pode ser mais seguro contra ataques, foi o que a gente falou. Então, uma empresa grande, Microsoft, a Google, provavelmente ela vai estar muito mais bem preparada para proteger seu dado de ataques hackers do que você ter que criar toda uma infraestrutura, colocar firewall, que são equipamentos de proteção, instalar antivírus, né? Pensar em várias medidas de segurança. Você deixa essa responsabilidade para a nuvem. Então, por exemplo, se você tivesse seus dados, suas fotos aqui no seu computador, o hacker ele pode invadir, colocar um vírus, né, pegar suas fotos. Se você coloca isso no Google Drive, é responsabilidade da Microsoft, né, perdão, da Google, que é no Google Drive, ela proteger essas suas fotos, percebe? Então você delega essa responsabilidade para o provedor, coloca os riscos para o provedor. E quem é que vai conseguir cuidar melhor? Você, né, na sua máquina, instalando antivírus, professor, sou eu. Ou a Google, né, que tem uma empresa grande, com profissionais altamente aí especializados em TI, nessa parte de segurança, inclusive. Percebe? Então, isso teria essa vantagem aí. Agora, com o risco. O risco é de mudanças de política. Então, como ele é o dono da máquina real, da máquina física, ele é o dono da nuvem, ele pode mudar a regra a qualquer tempo. Você só vai poder concordar ou deixar de usar o serviço. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que ele diz, que aconteceu recentemente, ele diz assim, ó, não pode usar as minhas máquinas para fazer mineração de criptomoeda. A galera quer ganhar dinheiro, quer usar a máquina para fazer uma determinada atividade. A Microsoft, o Google diz, ó, não pode usar para isso. Né? Se você usar para isso, eu vou te expulsar. Então, você não tem o que fazer. Se fosse sua máquina física, você fazia o que queria, minerava criptomoeda, instalava o que quisesse. Mas como você está submetido a um serviço ali, o provedor ele pode limitar. Então, você está sujeito a risco de mudanças nessa política. Outra coisa, um outro problema é o que a gente chama de vendor lock-in. Vendor lock-in. O que é isso? Né? Travar no vendedor, né? Tá preso ao vendedor. Então imagine que você foi para uma nuvem como na Microsoft, colocou todos os seus dados lá na Microsoft. Aí a Microsoft agora colocou baratinho para você ir para lá. Depois que você chegou lá, a Microsoft começa a aumentar o preço, e você, eita, não dá mais, eu vou ter que tirar meus dados aí da nuvem. Só que para tirar é caro, para você fazer download ela vai cobrar um preço mais caro ainda. Se você quiser tirar esses dados da Microsoft e colocar no Google, que está bem mais barato, mesmo assim você vai ter um custo muito grande, porque tirar é caro e depois você vai subir para o Google, seria mais barato deixar lá mesmo onde está. Então isso cria uma situação que a gente chama de vendor lock-in. Você está preso lá no cara, não consegue sair, virou refém desse cara. Então há um risco também do vendor lock-in. E tentando evitar isso, uma das estratégias é chamada de estratégia multinuvem, né? Ou seja, você não vai colocar tudo no Google, coloca um pouco do Google, na Microsoft, né? Na AWS, na Amazon, são empresas aí que fornecem serviço em nuvem, porque se uma decidir dar uma gaiatice dessa, né? Você, passa para uma outra nuvem, tá? Uma outra alternativa, né, é você ter um serviço que a gente chama de serviço de broker, né? Então, o que é o broker? Um broker é um terceiro e esse terceiro é que vai contratar
com o Google, com a Amazon e, né, com a Microsoft e com a Amazon. Então esse cara, como ele tem vários contratos, ele é um grande intermediário, ele consegue, né, ter um poder de barganha com esses caras aí. Então, na verdade, a qualquer momento aqui, você pode trocar por meio do broker entre essas nuvens, mas você não vai sentir, em tese, né, seria uma maneira de você evitar o vendedor louquinho, porque esse cara aí, como ele tem um grande número de clientes, ele vai conseguir fazer esse controle, tá? Uma outra vantagem nesse modelo é a flexibilidade. Coloquei aqui de parênteses, reconfiguração dinâmica. Então, os recursos que você contrata na nuvem, você pode aumentar ou diminuir eles de acordo com a sua demanda. Então, ele é aumentado sob demanda. Isso aí é chamado de elasticidade. Como assim, professor? Ah, você precisa de mais espaço em disco, eu te dou mais espaço. Ah, não quero mais não, diminuo. Quero mais processamento, aumenta o processamento para você. Não quero mais processamento, diminui. Ah, eu quero contratar placa gráfica, né? GPU. Quero fazer cálculos aqui de inteligência artificial. Quero jogar online, sei lá. Então aumenta o poder de processamento da sua GPU. Ah, não quer mais? Corta. Então eu tenho essa flexibilidade de fazer uma reconfiguração dinâmica do meu, né, do meu hardware virtual, dos meus serviços. Eu posso aumentar ou diminuir. E a nuvem também traz essa característica de mobilidade, ubiquidade e onipresença. O que isso quer dizer? Que você acessa, por exemplo, um serviço em casa e andando de carro, usando o celular, você acessa esse mesmo serviço ou em qualquer outro lugar do mundo. Basta que você tenha acesso à internet e, em regra, né, um navegador. Né? Pode ser feito por um aplicativozinho? Pode. Né? Geralmente nas questões que a gente vai falar assim, ó, que não precisa instalar nada. Isso é verdade. Porque, em regra, usando o navegador, você vai acessar esse serviço. Mas pode existir um serviço em nuvem que é um aplicativo no seu celular, tá? Mas as questões vão falar de maneira ampla. Então, se ligue nisso. Quando ele está falando que você não precisa instalar nada, é no sentido que você não precisa instalar o software localmente. Você não precisa instalar, por exemplo, o Office localmente. Ele roda na web hoje, que é o Office 365. Imagine que você tem um serviço para fazer posts no Instagram. Você não precisa baixar um programa e instalar ali o Canva, né? Offline. Você já usa online. Então, nesse sentido, você não precisa instalar nada, tá? Você já vai ter esse serviço aí na nuvem, tá? Beleza. Então, essa presença em tudo que é lugar, chama aí onipresença, ubiquidade e está relacionado aí a essa mobilidade. Outra característica do modelo em nuvem é a questão da colaboração. Então, duas pessoas em lugares, por exemplo, totalmente distintos, podem trabalhar no mesmo arquivo Word, no mesmo arquivo Excel. Você está aqui, um amigo está em outro país, os dois abrem ao mesmo tempo e alteram esse arquivo, né? Antes isso não dava, né? Por quê? Porque o arquivo ali está dentro de uma determinada máquina. Agora, como ele está na nuvem, todo mundo pode acessar. Então, traz aí uma característica de colaboração. Vantagens em recuperação de desastres. O que é isso? Imagine você está na situação tradicional, você tem suas máquinas no seu data center local e aí você pegou fogo, né? E aí, pessoal? Você teria que ter essas mesmas máquinas em outro local, né? Um local aí, um backup de segurança ou ter backup em fita. Na nuvem ele já vai te oferecer esses vários serviços aí para você conseguir se recuperar em casos de um desastre. E isso é de responsabilidade, né, do provedor de nuvem. Uma vez que você colocou seus arquivos ali, você não quer nem saber, você quer garantido o seu, né, os seus arquivos ali a todo momento. Então ele também vai prover serviços de criptografia, serviços de backup, você tem uma cópia de segurança. Isso também vai te prover economia de energia elétrica. Você não tem mais um data center local. Você não paga, não gasta mais energia. Quem gasta energia é o provedor, tá? Então, o provedor que vai ter que pagar a energia elétrica lá que ele está consumindo. Mas você elimina os seus gastos de energia. Você pode ter um baixo investimento inicial. Então, você só vai comprar na nuvem exatamente o que você precisa, né? Às vezes, não tem como você fazer isso fisicamente. Você só vende um determinado processador lá, mas você precisa só de metade. Não tem como fazer isso fisicamente. Então, o que é que você faz? Você fica, né, você vai na nuvem e contrata exatamente só o que você precisa. Então, você pode ter um baixo investimento inicial. A nuvem provê economia de escala, como eu falei para você. Como isso está dividido entre várias pessoas, né? Assim, se você pega um projeto, esse projeto vai se ampliando, isso gera economia de escala. É bom para todo mundo, em tese, que está usando a nuvem. Você compartilha aqueles recursos. Escalabilidade é quando eu consigo aumentar o meu poder de processamento, né? O meu poder de armazenamento sob demanda. Como assim, professor? Aqui vem um conceito importante, que é o conceito de carga,
né? Então a gente imagina que um sistema está demandando alguma coisa. O que ele está demandando é o que a gente chama aí de carga. Isso aí vem até da ideia de engenharia, né? Você tem um sistema e aquele sistema tem uma carga, por exemplo, uma carga elétrica, né? Ela vai demandar energia elétrica do sistema. E o que é essa carga em TI? É alguém que está demandando requisições, serviços. Como assim, professor? Imagine que você tem lá o portal de transparência da CGU. E aí eu tenho aqui um servidor, né, uma máquina que está entregando informações aqui do portal da transparência. Aí você tem 10 pessoas acessando. Essas 10 pessoas acessando o portal da transparência é a nossa carga, essas requisições aí sendo feitas. Eu poderia ter 100, 200, 300. Então, à medida que essas requisições forem aumentando, eu posso ir aumentando o poder de processamento e colocando mais máquinas virtuais para atender aquela demanda. Acabou a necessidade, eu diminuo. Um bom exemplo é o da Receita Federal. Então, quando a gente está perto ali para entregar, prazo está encerrando ali para você entregar a sua declaração de imposto, o que é que a galera faz? Aí todo mundo quer fazer. Então, nesse momento, as máquinas vão precisar de um grande poder de processamento. Então, nesse momento, eu aumento, né? Isso que é a escalabilidade. Se eu diminuo, pessoal, aí a gente já chama de elasticidade. Então, a escalabilidade, a gente pensa no sentido de ir ampliando sobre demanda. Isso que é ser algo escalável. Eu consigo aumentar sobre a demanda. Mas se eu consigo aumentar e diminuir, a gente já chama isso de elasticidade. A ida e a volta é a elasticidade, tá? Distribuição de dados. Então imagine o seguinte, você colocou, vamos pegar o YouTube, você colocou um vídeo na nuvem, no YouTube. Caramba, qualquer pessoa do planeta pode assistir, então aquele dado está distribuído para todo o planeta Terra. Então o modelo em nuvem também permite essa distribuição de dados. Você coloca um site na internet, qualquer pessoa do planeta Terra tendo acesso, né, sabendo a URL do seu site, o endereço do seu site, ele vai acessar aquele conteúdo. Então a nuvem permite também a distribuição dos dados, tá? Beleza? Então, vamos fechar aqui essa nossa primeira aula. A gente já viu muita coisa, né? Mas é somente o comecinho aqui da parte de nuvem, tá certo? Te espero aí na nossa próxima aula. Grande abraço. Até já já.